Um minuto de silêncio, né? Já tá gravando, né? Olá, é isso aí. Vamos Muito botar bem. emoção na coisa que é pro povo chorar. Vamos botar um negócio Porque pra só presta acontecer, assim, né? não é não? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui de volta com o nosso podcast Fator X. E hoje temos a presença desse casal, né, que vem contar suas histórias. Eu acredito que sejam histórias de superação e histórias que vão trazer grande motivação para todos que estão assistindo a gente hoje. Eu estou falando de Fábio Lima, conhecido como Fábio Rico. Já aprendi, viu? Né? E Carla Lima, né? A gestora da Casa da Sandália, esposa do nosso querido Fábio. Bem, vamos começar um bate-papo bem tranquilo hoje sobre quem é Fábio e Carla Lima. Quem são vocês? A origem, de onde vocês vieram, o que já fizeram para chegar até aqui. E aí vocês vão falar um pouco pra gente como é que tudo começou. Quem é Carla Lima e quem é Fábio Rico? Fala pra gente. Quero de antemão agradecer o convite dos amigos. Show de bola. Estar aqui no Fator X é um privilégio muito grande pra gente, certo? E ser da cidade e é mais um privilégio também, né? Porque assim, muitas pessoas às vezes se surpreendem em saber que nós somos aqui da cidade. Eu, Fábio, né? Sou aqui da cidade. A primeira coisa que muitos perguntam, você é da onde? Primeira coisa é isso, você é da onde? Eu falo, não, eu sou daqui, mas nascido e criado aqui? Eu sou nascido e criado aqui. Aí ele já cria aquela imagem, né? Já toma aquele impacto, porque quando você vê muitos empresários bem-sucedidos, a maioria não é da própria cidade. Verdade. Então isso dá um impacto muito grande saber que a gente está aqui mesmo. Maravilha. E Fábio é isso. O Fábio nasceu em 81, nascido e criado aqui em Feira de Santana. Ele é filho de mãe solteira. Foi nascido e criado em uma periferia da cidade. Sim. Certo? E tinha ele e mais 5 irmãos. Né? E minha mãe tinha que trabalhar e nos deixar dentro de casa, numa periferia. Então, assim, eu vou falar um pouco mais na frente, um pouquinho para vocês. E assim, não tive a presença do pai desde quando a gente nasceu, desde quando eu nasci, mas tinha muitos sonhos, muitos objetivos, né? São 5 irmãos, todos 5 são realmente diferentes um do outro, é como diz aquele ditado. São 5 dedos, todos são irmãos, né? Porém, não são iguais. E realmente, todos eles seguiram os caminhos diferentes. Sim. E o Fábio está aqui para contar um pouquinho da história dele. E assim, me deram o nome de Rico. E quando me dá o nome de Rico, eu passei a ser rico agora de verdade, porque antigamente era Fábio Lima, né? E depois do nome Rico, seu nome diferente, ainda botei um Rico com 2C e com o símbolo do infinito. Isso quer dizer que não tem fim. O céu é o limite. Então vou falar um pouquinho da Rico aí para vocês. Agora eu vou dar a palavra à minha eterna namorada, Carla Lima. Então, Carla Lima, né? Muita gente me conhece. Tá passando a me conhecer agora, na verdade, né? Bacana. Porque Fábio, a gente não foi muito de não divulgar a página, de se mostrar muito. A gente é mais, na nossa, mas as coisas começam a ter um desenvolver que a gente, quando percebe, já está lá, né? Mesmo sem querer. Então, eu sou Carla Lima, nascida em Pintadas, uma cidade do interior, na Bahia. Fica ali próximo a Ipirá. Sim. Meus pais são de lá. Eu saí de lá quando eu tinha 19 anos, né, com um sonho de fazer faculdade. Hoje, eu sou nascida em 82, né? Sou novinha, 1982. Mas meu sonho era fazer faculdade, né? Mas naquele tempo, a faculdade em si era algo assim extraordinário, era algo surreal, né? E quem conseguia chegar, impressionava e chegava, e enfim. Mas tinha algumas limitações, né? Porque meus pais, eles não estudaram, né? São semi-analfabetos.
minha mãe, meu pai, não justifica, mas eles não têm essa, né? Não tinham essa vontade de não estudar realmente. Acredito que não tinham, né? Não teve essa oportunidade naquele tempo. Que hoje o desenrolar foi diferente. Então, saí com aquele propósito de fazer faculdade. Só que aí, tem muita gente que questiona, né? Vai dar, não vai dar, será? E tal. E muita gente negativa teve. Naquela época, eu lembro que eu falei, não, vou fazer faculdade, teve gente que riu da minha cara. Você... Por quê? Né? Eles viam a realidade do meu pai, viam a minha realidade, por vir de faculdade, por lá não ter aquela base, né, educacional fortalecida, e o pessoal já via com aqueles olhos. Mas, como eu sou uma pessoa persistente, não desisto, e quando eu quero eu vou, e acabou mesmo. Eu aí vim pra cá, pra feira, mas eu vou contar um pouquinho mais pra vocês. Eu acho que vai ser interessante, vai ser bem bacana. E como é que surgiu essa história de Casa das Sandálias? Eu falei assim, rapaz, é um nome interessante, um nome simples, né? Mas um nome que hoje você vê em vários lugares aqui na região. Feira de Santana mesmo deve ter, são 6 lojas? 8 lojas aqui e 2 fora. Nossa, aí, como é que surgiu? Eu li um pouco do release que você me mandou, falou um pouco do início da transformação, que foi quando você né, conheceu o Fábio. Eu falei, e aí, me conta um pouco como foi essa transformação, quando é que a chave virou, primeiro na Casa das Sandálias. Sim. Tá? Como é que aconteceu essa virada de chave lá na Casa das Sandálias? O que mudou? Você chegou, você encontrou a empresa como ela estava e aí deu o start. Como é que foi isso? Então, você quer contar? Deixa eu contar logo que ficar. E quando eu conto, eu chego a ficar emocionada, né? Na verdade. Sim, sim. Então, voltando lá na história, vamos lá voltar. Quando eu vim pra cá, eu tinha vontade de fazer faculdade, quando eu falei com vocês. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz, mas só que é o seguinte, naquele tempo eu não tinha condições de pagar. E aí eu fiz o F, eu lembro que fiz um F, fiquei frustrada, falei, vou fazer não. E aí, teve uma colega minha que falou, não, Carla, a gente tá tendo uma onda aí de fase universitário e tal, que tal? Eu falei, é uma boa, né? Vamos estudar, vamos fazer o Enem aí. Aí surgiu a questão do Enem, de ganhar bolsa fase universitário, né? Aquela bolsa integral. Aí, eu nem sabia como era que funcionava, eu falei, não, eu vou. Aí foi que eu fiz a FTC e ao mesmo tempo, naquela época, eu tinha feito o Enem, que aí tinha que ter a junção dos dois, passar nos dois, né? E ter uma boa pontuação. E aí eu lembro que eu passei tanto na faculdade quanto o fase universitário, né? E aí eu ganhei essa bolsa integral. Nossa. Né? E aí fiz todo o meu curso integral, a bolsa sem pagar nada. Todo ele, foram 5 anos, né? Fiz 5 anos de faculdade. Administração, na época. Fiz não porque eu queria empreender. Eu não sabia nem o que era empreender. Vamos ser sinceros aqui. Na verdade, eu queria fazer faculdade, queria entrar no mercado de trabalho, enfim. Mas só que quando a gente entra na faculdade, a nossa cabeça ela tem uma dimensão a 360 graus, né? Muda totalmente. E aí foi que realmente me deu essa abertura, poxa, e comecei a falar de administração, de empresa e tal, como enfim. Aí foi que eu passei todo o meu curso, terminei, e nada de trabalhar, e aquela ânsia, meu Deus, mas como assim? E aí fiquei mais frustrada ainda, porque a faculdade, ela fala que você já vai estar pronto, que você vai estar, naquele tempo era assim, não sei se é assim ainda hoje, que você já vai estar, já vai sair, já vai trabalhar, enfim. E aí, anos se foram passando, eu lembro que eu fiz 4 anos, depois fiz mais 2 anos de pós-graduação em estratégia de negócio, especializada, né, nessa área. Aí já foram mais 2 anos. Aí eu falei, agora eu vou lançar um livro. Aí eu fui e lancei um livro de poesias. Show. Falei, rapaz, nada, né? Falei, eu dentro de mim, porque Deus deve ter algo maior para mim, não é possível, né? Porque, poxa, passaram-se anos preparada e nada. Talvez também estivesse batendo na porta errada.
E aí foi que eu conheci essa bênção, esse meu marido maravilhoso. E aí, naquela época, tão com ansiedade, não, falei, meu pai, preciso fazer alguma coisa aí, né? Ele, eu vou malhar. Aí, aquele Feira Tênis Clube, acho que todo mundo conhece. Sim. E aí, fui pra lá, malhar e tal. Daí a pouco, olha a belezura que estava lá. Aí, acho que foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista, assim, né? Todo dia um pouquinho de cada coisa, aí vai despertando o amor, o desejo. E aí foi o pontapé inicial. Até então não tinha trabalho, não conhecia a Casa das Sandálias, não sabia de nada. E aí Fábio já tinha a Casa das Sandálias, que fica ali, que é a primeira loja, na Visconde do Rio Branco. Sim. Ali foi a primeira loja. Ele falou, aí começamos a namorar e tal, olha, tem uma loja e tal, e eu empolgado, olha a loja, dono de loja. Aí, beleza, namoramos e tal. E quando eu cheguei na empresa, até então não tinha falado nada e tal, mas ele morava no fundo da loja. Na verdade, ele dormia no fundo da loja. Ele já tinha vendido o carro dele, o apartamento, tinha colocado nesse negócio e estava nessa situação. E, na verdade, né, como eu tinha feito a graduação, né, já tinha uma visão, quer queira, quer não, do negócio, né, do que... Como é que acontece? Quando eu coloquei o pé, eu falei, opa, aqui tem muita coisa errada aí, precisa ajustar. Mas o mais impactante foi a situação da empresa naquele momento. A empresa não estava bem financeiramente, estava tendo alguns desequilíbrios, muitos boletos em aberto. Sim. Então, na verdade, foi estava uma situação bem delicada. Mas eu vou deixar o Fábio falar um pouquinho também. Né? Fala aí. Sim, o dono do início da história, né? Rapaz, veja bem, na verdade, eu e o Fábio, eu sempre, assim, tentei trazer algo que seja diferente, sabe? Diferente. Na cidade não tinha uma loja, assim, exclusiva que vendia todo tipo de chinelo. Não tinha. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto. Por ser uma coisa tão muito nova e tal, a gente não sabia como era a aceitação. Beleza. Aí, eu tinha, na verdade, um Celta financiado. Esse Celta era um carro 2007, na época. E aí, esse carro estava devendo um certo valor ainda, né? Mas eu consegui um comprador para esse carro, para ele me dar uma parte do dinheiro e continuar pagando o carro do meu nome. Nunca tinha feito isso e tal. E aí eu levantei esse capital. E esse capital surgiu um ponto comercial, que até hoje a gente está lá, certo? Aí eu fui lá, aluguei o ponto, uma pessoa estava saindo, eu peguei, entrei e vim com essa ideia. A ideia inicial era a Grife das Ipanemas. Em 2008, né? A Ipanema estava, né, em alta e tal, estava na televisão o tempo todo. E aí eu falei, não, vamos botar a Grife das Ipanemas. Aí vamos lá, colocamos essa loja, fizemos o pedido, se credenciamos, abrimos uma empresa, credenciamos diretamente na indústria, e existia, os representantes era de Salvador, veio aqui, fez o pedido tudo direitinho e deixou a loja pronta, esperando chegar a mercadoria. Aí, tranquilo, ó, inauguramos a loja em abril de 2008. Abril de 2008, foi não me recordo muito bem, sei que foi na época do Micareta aqui de feira, 2008. E aí, vamos andando. No início foi tudo muito bom, aquele movimento, coisa nova e tal. Mas depois as vendas, ela começou a não superar nossas expectativas. E eu não tinha experiência prática de empreendedor. Eu não tinha essa experiência. Eu nunca abri outro negócio, né? E aí o que foi que aconteceu? Aí as coisas começaram a apertar de um lado, apertar do outro. E eu comecei a sentir algumas dificuldades. Só que a Ipanema, por ser um chinelo de dedo, as pessoas ainda têm um hábito de querer a marca Havaianas. Então, a cada 10 pessoas que entravam na loja, ela não queria Ipanema 9, ela queria Havaianas. E eu não tinha esse leque de Havaianas.
E existiu um monopólio em Feira de Santana de Havaianas. Essa foi a chave que você perguntou, né? O monopólio, existia uma pessoa que era um distribuidor, certo? Um distribuidor oficial da Alpargatas, e esse camarada, eu sempre teve dificuldade e muita resistência em fazer uma parceria com ele, em comprar com ele. E aí o que foi que aconteceu? Por esse motivo, eu comecei a ter dificuldade. Então eu falei, não, vou ficar só na Ipanema mesmo, né? Vou ficar só na Ipanema porque esse cara não quer me vender e tal, aí beleza. Aí o que foi que aconteceu? Qual foi a mudança de chave? Aí eu conheci Carla, ela veio com todo o gás, né? Doida pra trabalhar. Realmente a sede. Doida pra trabalhar. Doida pra trabalhar. Diante dessa situação, Fábio, era só você? Tinha mais alguém dando suporte? Não, é assim, eu tinha as vendedoras, tinha 2 vendedoras, né? Eu já passei a ter colaboradoras naquele momento. Tinha 2 vendedoras comigo e eu. Beleza. Só que antes de eu conhecer Carla, o que foi que aconteceu? Como as coisas começaram a dificultar para mim, eu não tinha uma gestão como era para ter. Aí o que foi que aconteceu? Eu morava em um apartamento. Esse apartamento foi logo quando lançou Minha Casa Minha Vida. Logo quando lançou a Minha Casa Minha Vida, que você chegava pela prefeitura, dava o nome, tudo direitinho, passava os seus documentos. E aí, futuramente, você tinha uma casa, um apartamento. Mas esse que eu tinha, que foi concedido para mim, eu pagava todo mês. Não era de graça. Sim. Né? A Caixa Econômica financiava em meu nome, por sinal, até hoje ainda está em meu nome. E você vai pagando uma parcela pequena. E aí o que foi que aconteceu? Como eu não tinha casa, esse apartamento foi um sonho para mim. Um sonho realizado. Aí eu comecei a mobiliar, eu comecei a botar um luxo, comecei a botar um piso, comecei a fazer o banheiro e comecei a se empolgar, ventilador de teto e tal, e aquela empolgação, deixei o apartamento um brinco do meu jeito. Aí o que foi que aconteceu? Vamos lá. E aí começou as dificuldades a aparecer. Eu só tinha 2 soluções. Isso tudo foi antes de conhecer a Carla. Eu só tinha 2 soluções. Ou desistir da loja, ou levantar um financeiro para continuar com a loja. Não tinha terceira opção. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Não conseguia dinheiro. E eu empolgada que eu tinha... E assim, quando mais você precisa do financeiro, mais as portas se fecham. Funciona assim. E aí, eu peguei e falei, se eu botar meu apartamento para vender, eu vou vender aquele apartamento ligeiro. DNR aqui, no Vila Olímpia. Sim. Uma localização muito boa e tal, um apartamento térreo. A primeira pessoa que eu ofereci, eu compro. Agora eu só compro se eu continuar pagando. Eu falei, no seu nome, eu não transfere. Eu falei, não tem problema. O cara me deu, acho que foi 20 e poucos mil reais na época. Aí eu, aí começou a pagar um, pagar outro, pagar um, pagar outro. Só que tem um porém. Eu vou morar onde? Ficou sem terra. Empolgou, arrumou e agora? Falei, vou pra casa da minha mãe. Foi pra casa da minha mãe. E aí fiquei lá uns dias na casa da minha mãe. Só que aí eu não me adaptei. Na casa da minha mãe eu não me adaptei. Pela situação, por ela e tal. Às vezes aquelas pessoas mais velhas reclamam de tudo, e vai pra onde, isso e aquilo, você tem que dar satisfação de tudo. Eu falei, rapaz, sabe de uma? Tô saindo. Nem minha malinha e vai pra onde? Não precisa saber não. Peguei a malinha e fui embora. Eu falei, eu vou pra dentro da loja. Vou pra dentro da loja. Era o que se tinha. Né? Existia o salão da loja e existia o depósito. Beleza? E aí eu peguei um colchão, botei lá, peguei um varal, botei para poder pendurar as roupas e pronto. Fui morar no fundo da loja. Nesse morar no fundo da loja, eu tinha que praticar algo. Por quê? Quando você pratica algo, isso te ajuda.
Não estava igual? Né? Você correr, você praticar um clube, uma academia, um boxe, qualquer coisa tem que praticar. E eu falei, ó, vou praticar uma academia. E tinha uma academia aqui no Feira Tênis Clube. Né? Eu falei, aqui pertinho. Pertinho. Fui lá, me matriculei na academia e tal. E aí, beleza. Comecei a frequentar a academia. Foi aonde eu conheci a Carla. Né? Se conheceu. É como se tivesse assim. Não queiram saber quem foi que conquistou quem. Na verdade, a história da pão pra manga. Na verdade, o que acontece? Vai ser outro podcast. Deus, quando age na vida do ser humano, irmão, você pode esquecer tudo. Então, assim, foi uma conexão de ambas as partes muito forte, uma energia muito forte. E aí, aquela empolgação, eu ia mais cedo para academia, esperava ela subir e tal, eu ficava no primeiro andar e tal. E chegou um certo tempo que ela deixou de frequentar a academia. E aí eu ia todo dia na academia, cadê ela? Era charme. Cadê? Tinha que fazer. Aí eu, poxa, e agora? Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? E agora? Cadê essa mulher? Eu falei, passou uma semana nada da mulher. Eu falei, não tenho contato, não tenho nada, telefone, não tenho nada. Naquela época não existia WhatsApp, nem nada. É verdade. Aí complicou. Eu cheguei na portaria. Existia lá a recepção e tal. Falei, rapaz, eu tô com... Eu queria que você me ajudasse. Fala aí. Minha prima, rapaz, a minha prima, eu tô muito preocupado com ela, ela tem 8 dias sem vir e eu tinha o número dela, perdi. Não, parei que eu vou lhe dar agora. Como é o nome dela? Eu falei, Carla. Carla Batista, né? Aqui o número dela, ó. Foi lá no sistema, pegou e anotou. Aí, beleza, eu falei, eu tenho o número da pessoa já tem o número dela. Aí teve uma oportunidade e tal, eu peguei e liguei. E aí, cara, tudo bem? Quem é? Porque esse pessoal do interior, ela já vem pra cá, ó, com a mente já blindada. Blindada, porque o pai e a mãe já blinda. Cuidado, Feira de Santana é assim. Tem muita gente que não presta. Aí, irmão, quando ela falou, você conseguiu meu telefone aonde? Eu falei, calma, menina. Tô preocupada com você nunca mais foi pra academia e tal. Você me trata dessa forma. Não, eu queria saber, você conseguiu? Eu falei, eu vou lhe falar pessoalmente como foi que eu consegui. Aí ela ficou na curiosidade também, aí teve esse encontro, quando ela voltou de Pintadas, aí sentamos, marcamos o almoço e tal. Bacana. Só que quando eu falei para ela o seguinte, veja bem, o meu objetivo e minha vontade, o desejo, era a mesma coisa dela, aonde a gente queria chegar. Veja bem, não são um propósito oposto, ao contrário não, são os mesmos propósitos. Por quê? Ela queria constituir uma família. Eu não tô aqui para ficar namorando com um e com o outro. Você quer coisa séria? Não, fui logo ao ponto. Deu para entender? Porque ela não tinha tempo mais. Ela não podia mais. Ela não tem mais tempo a perder. Ela não tem mais tempo a perder. Então, ó, o meu objetivo é esse. E o seu, eu falei a mesma coisa. Então vamos juntar o útil beleza. Vamos juntar o útil ao agradável. Então as coisas foram começando a acontecer, né? E aí eu peguei ela. Né? Ela começou a trabalhar comigo, como ela falou aqui agora há pouco. Feira de Santana em peso, se brincar, ela distribuía currículo. Uma pessoa que tinha uma formação na área de ADM, com a pós-graduação, sem conseguir um emprego, não foi fácil. Como é que ela lhe ajudou, assim, tipo, Vamos lá. Ela percebeu só as contas? Não. Ou ela viu a questão de gestão? Eu Falou assim, ó, o problema aqui é gestão, então eu vou entrar para gerir esse negócio. Quando eu botei o pé, eu vi logo muitas coisas, né? Fábio tinha uma mala, assim, acho que era mala de roupa mesmo. Quando subia assim, os boletos iam tudo junto. Muito engraçado naquela época. Aí eu falei, ó, o primeiro passo que a gente tem que comprar aqui é aquele AZ, né? Aquele classificador pra gente colocar aí e organizar aqui. Pronto, aí quando eu fiz muitos boletos, e aí ele se preocupava, estava preocupado, ó, eu preciso pagar aqui. Onde é que eu tô entrando? Eu tô preocupada aqui, eu preciso pagar e tal. Aí foi onde a gente teve uma ideia. Aí foi o pulo do gato. Meu pai tinha um micro-ônibus naquela época, a gente falou, não, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente pega esse dinheiro, quita todas as dívidas e começa do zero. Muito bom. Foi aí que a gente pegou esse empréstimo, pagou e começou do zero. Foi um empréstimo, um micro-ônibus, só cortando ela, o micro-ônibus ele deu como garantia. Né? Até para o juros ser um pouco menor e tal, então botou o carro como garantia e levantou o dinheiro, R$23 mil na época.
Então, o pai dela... Um valor até... Naquela época, assim, muito significativo. Então, além dela, o pai dela, isso foi em tão pouco tempo, questão de 10, 15 dias. A gente começou a namorar, quando ela começou a trabalhar. Não foi uma coisa de um ano, depois a gente foi... Então, o pai dela acreditava muito nela e passou a acreditar muito em mim também. Você não chegou lá como você vem de carro, não? Aquela pressão que ele falou assim, rapaz, não, pode levar, minha filha é sua. Aí, rapaz, foi uma coisa que realmente... Aí, pronto, ele me emprestou esse dinheiro. Aí, o que foi que aconteceu? Por ela já trabalhar comigo, né? E ver as pessoas entrando na loja e pedindo Havaianas, 90% dos clientes pediam Havaiana, certo? E ela viu essa lacuna dentro da empresa. Por que não vende Havaiana aqui? Eu falei, rapaz, aqui tá um monopólio e o cara não me vende de jeito nenhum. Aí ela falou, vamos criar estratégia para poder comprar na mão desse cara. É mesmo, Vamos pra cima, quem vai comprar sou eu. Aí eu falei, eu moro ali em Pojuca e eu quero comprar aí. Aí ligou, né, pra empresa desse cara, que ele é um distribuidor oficial. Isso, ele é um distribuidor em feira mesmo. Aí ligou pra ele. E o que foi que aconteceu? Ele perguntou lá qual é a sua cidade. Porque pra feira ele não queria vender. Ele tinha já as pessoas que compravam e essas pessoas que compravam não queriam concorrente. Ele fechou o mercado, fechou o mercado fechado. Monopólio, aí ela falou, não, eu sou de Pojuca, eu não sou aqui de feira, de Pojuca. Teve que mentir. Aí, beleza, de Pojuca tá bom. E a gente fazia entrega onde? Não, eu tinha uma tia em feira e você entregava na casa dela. Aí, beleza, aí esse rapaz começou a fazer... Esse rapaz não, um representante desse rapaz, dessa empresa. Aí começou a facilitar um pouco, né? Aí a gente começava a comprar, pagava, ele entregava lá nessa casa, eu ia lá nessa casa, pegava, trazia. E era muito rápido. Aí eu falei, Fábio, bora, meu filho, acorda aí. Falei, bem assim, ele tava sentado assim, eu falei, bora, levanta daí, vamos pra São Paulo. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu já comprei tantas sandálias na casa das sandálias, principalmente quando tinha as amigas secretas de Havaianas. Eita. Aí o que foi que aconteceu? Hoje, quando ela viu a lacuna, a gente começou a se mexer. Aí quando a gente começou a se mexer, aí começou a dar certo. Só que já chegou uma proporção de o cara a desconfiar pelo volume de compras. Quem é esse cliente? Aí queria saber quem era o cliente. Mas ele chegou a perceber que Feira de Santana já tinha um outro lugar vendendo. Já, então foi por isso que ele começou a desconfiar. E aí começou a ver quem é a carteira de cliente e saber quem é que cada um daqueles clientes ali. E o retorno também era pequeno naquela época, né? Assim, tipo... Tinha que vender um volume muito alto. Então a chave também, ali naquela hora, naquele momento, a gente tem que sair aqui da zona de conforto e vamos para um lugar para poder a gente ter uma margem maior. Aí veio a beleza. Loja. Aí só que ele vendia um produto aqui muito caro. O ticket médio dele era bem maior. Então, por ser um produto mais caro do que em outro lugar, a nossa margem de lucro era pouco menor. Beleza? Sim. Aí tranquilo. Até aí ele viu, começou a perceber, aí começou a dificultar um pouco mais. O representante, rapaz, tem que dar uma segurada aí. Aí eu comecei a abrir caminho para outros lugares. Aí eu comecei a entrar em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus. A loja não foi em feira. Não, lá em Santo Antônio de Jesus tinha um distribuidor também. Aí eu comecei a pesquisar aonde tem distribuidor Havaianas. Bacana. A gente começou a se mexer. Aí tinha Codical em Santo Antônio de Jesus. Só que Santo Antônio de Jesus não poderia vender assim porque existia um distribuidor em feira. Ele não pode pegar os clientes de feira porque tem um distribuidor aqui. E o distribuidor aqui não vai me vender. Aí eu comecei a criar um laço de amizade com um vendedor lá na Codical. Eu falei, não, rapaz, fica tranquilo, eu compro aí, pago aí e eu mesmo vou buscar. Você não precisa trazer. Você vem buscar? Vou buscar. Um detalhe, durante toda essa trajetória, tudo foi muito complicado pra gente. Nunca foi facilitado, foi fácil assim, sabe? De você comprar aqui e vender. Não existe, né? Não compra aqui e vender. Essa facilidade pra gente nunca teve. Mas percebe que isso faz com que você... Aí o que acontece? Tudo foi difícil.
Aí eu comecei a ir para Santo Antônio de Jesus para poder trazer. Eu trazia como? Pegava um micro-ônibus do meu sogro, ele batia, chegava, ele tinha que sair meio-dia. Ele bate, meio-dia volta. Eu falei, vamos lá correndo, pegava o ônibus dele, mais meu cunhado, e ia para Santo Antônio. Chegava lá, enchia o ônibus. Para Santo Antônio. Não, de Pintadas, ele faz linha, Pintadas Feira. Aí quando chega meio-dia então, aqui, feira, meio-dia ele pega os passageiros dele, Pintadas. Isso. Mas antes dele voltar, eu pegava o carro, ia para Santo Antônio de Jesus, trazia a mercadoria dentro do ônibus, descarregava aqui, ele pegava os bonecos dele, é isso que eu tô falando. pintada direto. Pra gente nunca foi fácil. Que essa dificuldade foi que fez vocês se robustecerem e serem mais ousados, né? Verdade, aguerridos, quererem mais, irem mais longe. Né? Eu acredito que as pessoas que vão ouvir nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, elas têm que entender que nem sempre as coisas são fáceis. Muitas vezes a gente vai construir para você construir um castelo, você vai precisar colocar, né, os alicerces bem largos. E eu tenho percebido isso, porque hoje vocês têm 8 lojas, você falou aqui, mais duas lojas em Alagoinhas. Em Alagoinhas, né? Não foram para Santo Antônio de Jesus. A gente foi para Santo Antônio. A gente vai falar um pouco por que a gente recuamos em Santo Antônio. Mas a gente abriu loja lá em Santo Antônio. Ah, entendi. Aí o que foi que aconteceu? Aí eu fazia esse... Só que aí o volume também ficou muito grande. O volume de compra chamou muita atenção. De lá do pessoal da Cortical. Já chegou já na direção. Então, quando vocês traziam de Santo Antônio para cá, o fluxo de venda era bacana. Ele já me dava mais de lucro maior. Aí né, vocês mudaram já dava. de fornecedor. Não, mudaram o nome da loja? Você falou que antes era... Grife das Ipanema. Aí surgiu a ideia de a gente botar Casa das Sandálias. Por que Casa das Sandálias? Abrange todo tipo de sandália. Sandália tá... Casa das Sandálias. Entendi. Aí teve essa logística, né? E começou a ter, né, o volume muito grande. E a pessoa já ficou com medo, porque se a Alpargata soubesse que ele estava vendendo para a Feira de Santana, a Alpargata cortava. E já é o primeiro fornecedor, fornecer para vocês. Isso. Aí, beleza. Aí não deu mais certo, fechou as portas. Eu falei, lá agora estreitou, não vai vender para a gente mais não. Agora vamos correr campo. Vamos agora para... vamos para São Paulo. Só que antes de eu ir para São Paulo, eu comecei a gente começamos a descobrir outros fornecedores. Martins, Peixoto, DPC, Mega Marca, tudo que você imaginar de fornecedores de Havaiana, até lá, em Zé Grande, eu comprava Havaiana. Aonde você imaginar, eu comprava Havaiana. Aonde você imaginar, e tinha Havaiana, eu estava lá. A gente estava lá comprando. Na verdade, a gente se tornou até grande a ponto de essa pessoa que era grande se tornar pequena. Então, na verdade, teve uma inversão, né? Uma inversão de polaridade. E assim, a gente era muito... Eles, na verdade, batiam de teste em muitas situações. Vocês chegaram aí em São Paulo, de fato, fechar diretamente com a São Paulo. Aí o que é que acontece? Rapaz, a história é muito longa. O que é que acontece? Muito longa. Você, esse representante daqui, de feira, ele ser um representante oficial Alpargatas, eu tentava comprar direto da Alpargatas e ele não me atendia. Ele não atendia a gente. Por quê? Ele falava, não, compre nessa empresa em Feira de Santana. Mas se a empresa não quer me vender, não quer vender por quê? Deu para entender? Então eu não conseguia comprar. O que foi que eu fiz? Abri uma empresa em São Paulo, irmão. Eu abri uma empresa lá. Eu falei, eu quero ver agora, eu descobri. Aí eu fui, comprava por essa empresa em São Paulo e mandava a transportadora trazer. Só que quando chega a mercadoria, que você vai lá, coloca no expositor, você pega as caixas e joga fora, aquelas caixas maiores. Só que aquela caixa, existe toda a informação sim. de quem foi que comprou.
A criatura Aí, achou a caixa. achou a caixa, então. Ele Achou veio- não, ele procurou a caixa. É porque, na verdade, hoje até se orienta, né? Quando você vai jogar qualquer correspondência fora, eu pelo menos faço isso, eu corto aquela parte das informações pessoais e depois picoto e boto em lixo separado. Eu falo assim, agora o cara tem que ser Mr. M para poder chegar aqui na minha informação. A gente não Mas- tinha essa experiência. Aí jogava a caixa fora. Aí, por chegar muito volume, ele começou a perceber. Aí eu comecei a abrir, a gente começou a abrir outra loja, a loja 2. Aí ele começou a se incomodar. Aí ele queria saber quem era o meu fornecedor. Descobriu que o sócio da empresa era eu, em São Paulo. A Alpargata foi lá e cortou. Eu falei, rapaz, agora estreitou. Isso era notícia ruim, irmão. Eu falei, não, é brincadeira. Não é brincadeira. O cara descobriu. Quando foi ver as caixas lá, toda a informação da empresa, de tudo. Agora eu vou botar o CNPJ, deixa eu ver quem é aqui o sócio. Não vai ver. E o detalhe, antes da gente sair da primeira loja para a segunda loja, foi o seguinte, eu falei, Fábio, a gente precisa ver o seguinte, vamos ver lugares estratégicos para a gente começar a abrir outra loja, abrir a mente e abrir mais uma loja. Porque o que a gente pensava, quanto mais lojas, mais, né, o resultado, a loja se torna forte no mercado, o nome. Só que assim, tem mais um detalhe. A gente falou, poxa, a gente vê que a Havaianas, ela ressai em tudo. A gente foi lá e não vou botar o nome aqui Havaianas na fachada e tal. Todo mundo usa, mas a gente não podia usar. Que era... Você entendeu? Entendi. Então a gente foi perseguida há muitos anos, muitos anos. E resultado, né? Quando tem propósito, quando você sabe onde você quer chegar, tem pedras no caminho, tem pessoas que querem tirar você da cena, mas quando Deus te dá algo para você ir, vá, não desista. Vá com fé e coragem e determinação e não desista. Porque se a gente desistisse no primeiro empecilho, na primeira pedra, a gente ficava lá atrás, não estava aqui hoje contando história. O importante é ter história para contar agora, né? E hoje vocês são referência hoje na cidade, né? Lá em São Paulo, quando o representante cadastrou nossa empresa e tal, lá de São Paulo mesmo, eu abri jogo para ele, o que estava acontecendo aqui, e ele tranquilo. Só que quando descobriu, até o representante lá foi embora. Até ele foi embora. Eu cheguei a perder 2 representantes assim. Descobriram, de alguma forma, e cortava a nossa empresa, não comprava mais. E os representantes que me atendiam iam embora da empresa. Eram demitidos. É incrível um negócio desse. É Percepção surpreendente. foi grande. Aí eu falei, não, vamos agora, São Paulo é o mundo. Vamos agora de fornecedores aqui em São Paulo, distribuidores aqui em São Paulo. Aí eu comecei a mapear quem são distribuidores Havaiana. De Silveira, JA, Avaci, lá o seu Wilson, muitos fornecedores. Aí pronto. Quando eu vi muitos fornecedores agora, eu falei, agora eu vou comprar. Aí eu comecei a comprar, né, todos os fornecedores, porque se um não tem, o outro tem um modelo, tem outro tem um modelo. E aí a gente chegou a fechar caminhões e caminhões de sandália, irmão. Vocês conseguem mensurar quantos pares de sandálias vocês vendem? Dá pra dar 2 voltas no mundo que a gente já vendeu. Não, tô falando mês a mês. Não tô só falando pra você o tanto de sandália que nós já quantidade eu vendemos. imagino, Dá pra dar uma porque- volta A gente 2 vendeu vezes no muita mundo. sandália. Porque a quantidade de sandálias que porventura vocês tenham vendido deve ser assim, coisa. E né, engraçado, surreal. e quando o pessoal passava na frente da loja, falava assim, loja só vende chinelo, o negócio me enganou. Então a gente sabia que o negócio era bom, ninguém sabia. Hoje tem gente Hoje que tem já sabe. concorrentes da marca de vocês? Tem. Direto, assim, a gente ainda é número 1. Aí, feira, a gente é número 1. Aí o que foi que aconteceu? Aí tivemos reuniões com um presidente da Alpargatas, né? Com os grandes da Alpargatas, e ele queria tentar entender por que a gente era gigante. A gente passou a ser gigante, irmão. Todo mundo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, onde você imaginar, falava, era a Fábio Carla da Casa das Sandálias. Irmão, O caminho era aberto. a gente comprava o que a gente queria. Só que esses fornecedores que nos forneciam lá também, eles eram chamados a atenção porque tá vendendo pra gente aqui, que não pode. Em todos os sentidos que você imaginar, a gente foi perseguido. Chegou ao ponto de falar assim, não tem mais como segurar esse povo. Vamos cadastrar na Alpargatas. Aí foi quando a Alpargatas chamou Não tem vocês. jeito. Não tem jeito.
Não tem jeito, irmão. O interessante é que vocês estavam fomentando a marca deles. Pois é. Né? A marca deles. É ilógico, então né? não tem por que você estar criando barreiras. Porque a nossa temática é justamente do zero, né? A gente quase chegou no zero absoluto, chegou a morar na própria loja, né? Ao topo. Então, do zero ao topo, vocês passaram por várias fases, várias situações e várias transformações, que eu acredito que a cada vez que vocês conquistavam um degrau, a cabeça de vocês também dava, né, uma transformada. Sim. Então, as pessoas têm que entender que cada conquista, eu percebo, inclusive, lá no seu outro negócio, né, na Rico, quando a pessoa compra o laço vermelho, a champanhe e tal. Então, cada conquista tem que ser celebrada também. Eu acredito que vocês estavam fazendo isso enquanto conquistavam novos caminhos, novas lojas. Né? E assim, o que me chama a atenção? Como é que comerciantes do ramo de sandália, mas com a mente empreendedora, decidiram montar uma loja de carro? O que é que foi aqui? Rapaz, vamos botar carro, vou vender carro agora. Eu vou fechar aqui com a Casa das Sandálias e vou falar o seguinte. Chegamos ao ponto da Casa das Sandálias de ser o maior comprador de chinelo da Bahia, irmão. O maior. Parabéns. Não tinha nem distribuidor para comprar que nem a gente. Verdade. Pra você ter uma ideia. Por isso ela falou. A gente foi... O cara estava tão preocupado porque ele sabia que nós ia chegar ao topo. Então, nós fomos o maior comprador de chinelo da Bahia, foi a Casa das Sandálias. Chegou um momento, você pensa que essas sandálias vinham para as lojas? Não, amigo. A gente tinha um centro, tem um centro de distribuição com logística, com equipe, com caminhões, tudo sem imaginar. Top. Centro logístico, Casa das Sandálias. Top. Isso aqui é de arrepiar, irmão. Top. A gente chegou no topo. Só que aí o que acontece? A gente tem que diversificar os negócios. Nunca coloque os seus ovos numa cesta só. Pois é. Você precisa diversificar. Porque enquanto essa pandemia, veja bem, essa pandemia, ela veio para abrir a mente da gente. Verdade. Veio para abrir a mente. Então eu vi que a gente sofremos muito, como outras pessoas também, muitos empresários sofreram, porque o nosso segmento, ele não funciona no delivery. Ele não funciona. E tem que vender a todo momento. Porque sandália existe segredo. Você não pode abrir uma loja e vender 100 pares de sandália, não, irmão. Você tem que abrir uma loja e vender 300 pares de sandália, 400 em um dia. Então você precisa de quê? De volume. Como é que vai te atender? Não é comida. O delivery funciona mais alimento. Né? Comida e tal. Sandália não. Então a gente botou delivery. Essa cultura ainda não está na cabeça das pessoas, pelo menos aqui. A gente até tentou, mas não supre. Aí veio o quê? Aí, nesse momento a gente estava em expansão. A gente tinha 15 cidades da Bahia mapeada para poder abrir loja Casa da Sandália. A gente criou um modelo franquia, móveis planejados, modelo de fachada, tudo você imaginar. A gente deixou a loja montada modelo franquia. Pessoas queriam comprar franquia em nossa mão. Ela falou, não, vamos mapear aqui as cidades principais da Bahia e vamos abrir loja em todas as cidades. Todas as cidades. Estava tudo mapeado, estava tudo dentro do nosso projeto. Aí a Rico, ela surge justamente na pandemia. Aí surge... Aí a gente ainda foi. A gente abriu 2 em Alagoinhas, 1 em Santo Antônio de Jesus. Aí foi onde surgiu a Rico. Só que a Rico surgiu o seguinte, veja bem, a Casa das Sandálias existe uma história, porque aqui é 20% do que realmente aconteceu. Só rural. Sim. A Rico houve outra história. Quando veio a pandemia, ou você tinha muito dinheiro em caixa para poder segurar, eu tinha em média de 70, 80 funcionários. E fora os aluguéis, que muitas das pessoas, dono de ponto, eles vivem do aluguel. E uns falavam, Fábio, eu não posso fazer nada, porque esse daí é o que leva o alimento para minha casa. Se você não pagar o aluguel, eu não tenho nem como sobreviver. Então a gente pagou os aluguéis fechados, as lojas fechadas, irmão. E mantendo todos os nossos colaboradores, todos eles. Perfeito. Só que é o seguinte, isso aí começa a descapitalizar. E a gente, todas as nossas lojas, todas as lojas, tanto de feira quanto de fora, você não acha uma plaquinha aluga assim não, irmão.
você tem que pagar caro para entrar. Em Santo Antônio de Jesus, nós pagamos caro para entrar uma loja que a Real Calçado estava lá há 25 anos, nesse ponto. Ele tem que ser pontos estratégicos. Claro. Sim. Não adianta, a Casa Sandália ela não funciona você abrindo na esquina lá de fulano, não. Tem que ser no miolo da cidade. Melhor ponto, os melhores Os pontos. melhores pontos Agora, para estudar. é uma coisa interessante. Hoje, né, Casa das Sandálias e Rico. A Casa das Sandálias já foi superada pela Rico em volume de vendas e tal. Vou finalizar aqui com a Casa das Sandálias, porque aí a gente entra para Rico, certo? Então, assim, só voltando lá. Aí a nossa intenção era expandir Casa das Sandálias. Expandir. Sim. E só que aí, o que é que acontece? Quando você faz essa expansão, você com a sua equipe, é um pouco mais complicado. Quando você começa a vender a franquia, você vende a sua ideia. Então, aí que começou a cair nossa ficha. Para a gente ia ficar muito dispendioso, ia ficar um trabalho muito grande, abrir várias lojas em vários lugares para você administrar. Aí caiu a ficha, a gente, opa, vamos recuar e vamos começar a ter um plano de negócio aqui voltado para a franquia. Porque aí a gente vende a nossa ideia, vende, né, o plano Casa das Sandálias e a gente recuou, começou a recuar. E aí veio a pandemia, nesse interim, foi aí que veio a gente caiu essa ficha. Ó, vamos recuar e vamos. E aí foi que entrou a Rico. Mas assim, pensando em mercado automobilístico, né? Tipo, poxa, é um mercado que, aspas, poderia estar saturado. Tem muito carro vendendo em feira, tem a Maria Quitéria ali lotada. Como é que veio essa ideia? Assim, poxa, eu posso vender o mesmo produto, só que de forma diferente. Ou foi, não, vamos botar um negócio, vai ser carro. Vocês escolheram de forma aleatória. Como é que foi essa... Não, foi forma aleatória não. Foi como... O que acontece? Veio a pandemia, a gente precisava manter todos os nossos colaboradores, fornecedores e parceiros. E isso descapitalizou um pouco. Por quê? O prédio hoje, onde funciona a Rico, ele é um prédio próprio. Ele não é um prédio alugado, é um prédio próprio. E é assim que foi que aconteceu. Nós compramos também recentemente esse prédio, essa área lá, na Getúlio Vargas. Compramos recentemente, justamente um pouco antes da pandemia. Então, quando a gente já descapitalizou um pouco, porque nós pagamos aquela área. Na aquisição. E depois descapitalizou mais ainda, porque a gente precisava manter uma estrutura da Casa das Sandálias aqui atrás. Beleza? Entendi. Aí o que foi que aconteceu? E também abriu mais 3 lojas nesse inteirinho, né? Nesse inteirinho abriu várias lojas, né? 3 lojas, 2 em Alagoinhas, 1 em Santo Antônio, reforma a todo vapor e tal. Chegou ao ponto de o dinheiro afinou o dinheiro. Ó, ficou fininho. E onde sai quem não está entrando? E a Casa da Sandália fechando e tal, tudo fechado, Delivery né? não funciona. Eu falei, E aí rapaz, agora, né? Mas você acha que o delivery não funcionou por uma questão de cultura ou por uma questão de estratégia? Ó, aqui que a gente queria pegar a Feira de Santana, né? Aqui não funcionou por cultura. As pessoas ainda dizem, não, eu vou lá ver, eu vou lá pegar. o povo gosta de O sentir. pessoal daqui é muito isso que eu ia falar. O pessoal daqui é muito de ver, de tato, de tocar no produto. Isso. Não, eu vou lá pegar e tal. A gente vende, mas é muito insignificante. É. Sabe? A Entendi. gente E precisa de volume, deu né? continuidade, mas é muito pouco. Aí o que foi que aconteceu? Aí o dinheiro eu precisava manter e tal, acabou o dinheiro, acabou mesmo. Mas antes disso, a gente tomou um curso em São Paulo de 3 dias, uma imersão. Entrava às 9 da manhã, saía no dia seguinte, 5 da manhã, voltava às 9 e saía 5 da manhã, e assim 3 dias. E teve uma coisa que o palestrante falou, que é o Paulo Vieira, ele falou uma coisa... Conheço, já fiz curso com ele. O cara é bom. Então ele falou uma coisa que eu falei pra mim mesmo, aquele cara é doido. Ele abre a boca e fala um negócio desse. Eu saí de lá com isso. Ele falou que o rico que tem dinheiro, não é aquele que tem patrimônio. É aquele que tem dinheiro em banco, guardado. A hora que precisar, ele vai lá e tira. Eu falei, mas quem tem patrimônio, tem dinheiro. Meu amigo, você não sabe de nada.
Eu me aperto. A gente se apertamos. E precisamos manter. Com vários patrimônios, irmão. Não era nem um, nem dois, não. Eu botei todos eles para vender. Não apareceu um comprador. Um comprador não apareceu. O que foi que nós fizemos? E, veja bem, lá na Rico, a mulher vendeu esse imóvel para nós, mas já tinha vendido 3 vezes. E todos 3 desistiram. Mas Fábio e Carla não desistiu. A gente vai até o final. Porque existia um inquilino ali dentro, que ocupava 45 metros quadrados. Só ocupava 45 metros quadrados. Só que os 45 metros quadrados que ele ocupava era o principal daquela área, que era a área da frente de Getúlio Vargas. Ah, sim. E aí, o cara tinha 25 anos lá. E ele, todos que compravam, desistia com a mulher, porque a preferência é dele. Mas nós compramos. Nós compramos. Eu falei, vamos pegar essa briga. Porque a gente é persistente. A gente não é brincadeira, eu não. falei, quem é o melhor advogado da cidade? É fulano, ele vai ser contratado para poder resolver isso. Entendi. Tem que chegar. Aí, o que foi que aconteceu? Parar de se balançar. Beleza. Isso a gente estava passando por uma situação de pandemia, precisava vender. Precisava vender alguma coisa para poder injetar dentro da nossa empresa. Certo? E a gente tentava vender uma coisa, tentava vender outra, e nada nas nossas orações, meu Deus, me dá um direcionamento, o que é que eu faço? Porque o negócio está apertando, eu preciso manter. E lá, tá lá. Esse é o momento de oscilação dos empreendedores. Porque tem gente que pensa que é só flores, só festa, só alegria. E às vezes te vê numa situação e não sabe como foi para tu chegar até ali. Verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado, que a gente acha que todo mundo tá beleza e tal. Às vezes a pessoa tá aqui, mas tá passando por sérios, né, perrengues para poder dar continuidade. Você não pode recuar, porque às vezes a pessoa desiste no meio do caminho. Quantas vezes a gente deu vontade da gente desistir? E o que somos vocês, que somos persistentes, né? seguirem em frente? Eu sei que já percebi que vocês têm uma fé muito forte, mas o que fazia vocês? Qual era a motivação? Quais eram os seus motivos para continuar? Assim? Então, a gente tem propósito. A gente sabe, veja bem, quando a gente pensa em fazer algo, a gente já sabe onde a gente quer chegar. Propósito de vida. Qual é o seu propósito? A gente tem o nosso propósito. Sim. Certo? Então, a gente sabia aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. Aí veio a ideia da gente levantar um capital, desfazendo de um imóvel nosso, que fica ali na Senhor dos Passos, que nem imaginava que aquele imóvel estava na nossa mente. A gente vendemos aquele imóvel, veja bem, sanamos todas as pendências que existiam e sobrou muito dinheiro. Porque quando você tem dinheiro em caixa, o dinheiro, quando você está no vermelho, só aparece coisas mais vermelho. Então, assim, a gente aprendemos que capital de giro nunca pode deixar faltar, irmão. Nunca inicie um negócio com capital de giro dos outros, de banco, emprestado. Porque se você iniciar um negócio desse, o que você vai colocar, às vezes, não supera a sua expectativa. E aí? E principalmente a manutenção, né? Claro. Porque muitas vezes você pode até conseguir um financiamento e, no final das contas, quando vier a primeira crise, você fala, e agora? De onde é que eu vou tirar outro recurso para poder suprir essa lacuna que formou aqui? Pois é. Então, é um ensinamento, inclusive, para a gente. Uma característica da gente, a gente até hoje não tomou, foi só aquele empréstimo lá no início. Mas e o ônibus continua, devolveu o dinheiro do seu sogro, pagou. Muito rápido. Chegamos ao nível que ele falou, rapaz. E aí, o que acontece? Aí, qual foi a ideia da Rico? Por que Rico? Sim. Em primeiro lugar, Rico é um nome diferente. Você vê na Maria Quitéria, em outros lugares, a pessoa colocar seu próprio nome lá na fachada. Sim. Foi uma característica que a gente identificou do negócio, né? Aí a minha mulher muito, né? Não, vamos fazer uma coisa diferente.
Vamos criar um nome diferente. E a ideia em si de vender carro? Como Pronto, vamos lá. Tipo, Essa ideia de vender carro, veja bem, era um sonho meu. Essa ideia já estava no papel desde 2010. 2 Já anos existia. depois da casa como é? Não, da Demas? 2012. 2012? É. A casa da sandália foi 2008. É. Então, 2012, 4 anos depois. era um sonho meu ter uma loja de carro. Um sonho meu. Só que é o seguinte, esse sonho nós colocamos ele no quadro da vida extraordinária. Top. Beleza? Você tem que criar um quadro todo ano. Qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? O que é que você quer conquistar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? Você quer conquistar o quê? Você quer estar em qual lugar? Engraçado daqui a que a 10 gente anos? praticava assim até antes a conhecer a lei da atração. A gente não conhecia até então. A gente passou a ter visão assim mais clara depois do curso de Paulo Vieira, né? Bacana. Do método CIS. Até porque vocês viram neurolinguística, né? E viram várias outras ferramentas que eles usam lá para fazer com que a chave vire, né? Desbloqueia, disrupção. Né? É um processo de disrupção. Você vai ali e fala assim, olha, se eu posso sonhar, eu posso realizar. Então eu vou lá, crio o quadro, né, de sonhos, o quadro de vida extraordinária, e aí eu vou lá e coloco aquilo em forma de imagem. E quando eu começo a ver, o interessante é que a mente da gente, ela vai criando. Da mesma forma que ela cria, né, um ambiente, quando você falou do vermelho agora há pouco, o cara tá no vermelho, e aí ele começa a ver a escassez e ele desce cada vez mais no vermelho. É incrível. Entende? É bem assim Porque mesmo. a mente ela não sabe distinguir Mas isso. o que mudou do Fábio? Eu sei que a união de vocês fez essa diferença também e tal, mas o que mudou do Fábio lá do depósito para o Fábio rico hoje? Porque assim, eu sei que existia o desejo de chegar lá, de chegar no topo, mas naquele momento você já fazia esse processo de visualização ou você não fazia? Você conheceu depois? Eu já fazia esse processo, só que assim, por ter mais de 8 anos, isso aí você acaba esquecendo um pouco, né? Como esse quadro, na verdade, a gente reencontrou esse quadro depois que já tinha abrido, já estava funcionando a Rico. Então a gente tem uma chácara e quando eu fui pegar as coisas lá para guardar em certo lugar, olha a Rico lá. Na verdade, estava... Já tinha esse nome? Não, tinha Fábio Veículo. Ele pegou o modelo do que era na Maria Quitéria. O que acontece? Na avenida aqui, né? Esse quadro, ele dura 1 ano, né? Você vai pegar esse quadro e vai guardar ele. A gente guarda numa caixa e tal, embala direitinho. Sim. Por a gente ter muitas coisas em casa, geralmente a gente transfere algo, essas coisas, lá para a chácara. Sim. E o dia de domingo... a minha mulher tá lá olhando e tal, algumas coisas, abriu essa caixa. E quando ela abre essa caixa... Não, isso foi agora, foi antes de abrir, tem no máximo 2 anos. Quando ela abre essa caixa, que levanta esse quadro, ela viu essa foto lá. Fábio Veículo, 2 pessoas, um casal, uma foto assim, idêntica ao que a gente tem hoje. E não só isso... Não só a Rico, mas tudo aquilo que estava no quadro que já tinha concretizado, irmão. Tudo. Só faltava isso. Só faltava essa questão, né? Ou seja, o sonho ele não pode morrer. Por mais que você deixe ele guardado numa caixa. Na caixa, né? Literalmente numa caixa, ele tem que estar, né? Tem que estar num local onde você tem acesso. Isso. E talvez tenha sido o que não aconteceu, né? De estar. Ou talvez tenha acessado no momento correto. Meu amigo, ela me chamou. Fábio, acorda aí. Até domingo, tá, né? Até mais tarde. Acorda, eu vou te mostrar um negócio aqui. Foi o quê, rapaz? Vem aqui. Olha aqui esse quadro. Olha quem tá aqui. Aí vem uma loja de carro. Fábio Veículo. Compra, vende. Aí eu falei, não, é brincadeira. Aí me arrepiei todo, e veio a lágrimas, e veio tudo. Eu falei, nossa senhora, sério mesmo? Eu não lembrava, isso já tinha o quê? 8 anos, 8 para 9 anos. É muito tempo. É muito tempo. 2012. Só que é o seguinte... 2012, a gente está em 2022, 8 anos. 8 anos. Então, assim, o que acontece?
2022 dá 10. Porém... Não, mas 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. Eu já fiz o cálculo com esses 2 anos. O que acontece? Só que é o seguinte, irmão. A gente passou pelo deserto. Deserto financeiramente. E uma das melhores coisas que Deus já concedeu pra gente foi ter passado por esse deserto. Vocês foram Aquela um lugar rico, de reflexão, no caso. A rico, eu demolia, consegui tirar a pessoa de lá de dentro. Depois cheguei pra ele, amigo, tu quer quanto? Tu não volta mais porque eu já passei o trator. Já passou o trator. História, né? Melhor nem... Vamos chegar aqui um consenso, você quer quanto? Pra poder a gente ficar na amizade, sem inimigo. Você vai me dar X. Tá fechado, papai. Você já perdeu a causa, eu já passei o trator por cima, mas eu vou lhe pagar o que você quer. Resolveu, né? Beleza, pra você ter uma ideia. Eu tava por cima, o imóvel era meu. Mas eu paguei a ele. Ele vai me dar X e vamos dar baixa nesse processo. Fechou o negócio. Aí, veio o deserto, eu vi a necessidade de vender alguns imóveis, como você mesmo já sabe. E o primeiro imóvel que veio na minha mente para nós vendermos foi o quê? Aquele imóvel lá. Venda certa. Hoje. Eu falei, Leão, Getúlio vai dar quase 900 metros quadrados. Eu botar uma placa de vendas ali e vende no outro dia. No outro dia vende. Amigo, eu botei a placa de vendas. Eu coloquei a placa de vendas. Passou uma semana, passou duas. Vi. Viu ou não viu? Vi. Vende-se esse imóvel 900 metros quadrados. Ninguém ligou durante a semana, durante 15 dias, durante o mês. Eu falei, brincadeira, o que é que está acontecendo? O imóvel daquele, no lugar daquele, e não consegue vender? Eu falei, tem uma estratégia para a gente levantar um dinheiro rápido. Vamos botar o seguinte, vende-se ou aluga. Porque quem for alugar, a gente pede uma luva e pede um ano antecipado de aluguel. Aí já levei aqui. Vende-se ou aluga. Pá, outra placa. Ninguém, amigo. Para você ter uma ideia, eu ofereci esse imóvel a todos os corretores do Brasil, irmão. São Paulo, Minas, todo lugar, você imaginar. É incrível. Tinha uma proposta do Burger King. Eu tenho todas as conversas aqui, oferecendo esse imóvel a todo mundo, ninguém quis. Dentro e fora da Bahia, ninguém quis. Ninguém quis. Eu falei, meu pai, o que está acontecendo? Não é possível um negócio desse? E eu brigando, às vezes, com Deus, me chateando com ele. E chegou ao ponto de eu tentar vender o imóvel mais barato do que nós compramos. E não apareceu um comprador. Você fala, rapaz, é brincadeira. Existia um propósito de Deus ali. Existia um propósito. E o propósito não era esse. Não era ninguém enxergar aquela placa com desejo. E essa experiência que você cria para o cliente, Fábio? Ela sempre esteve com você, essa questão de o cara vai chegar lá, né, para comprar o carro. Isso sempre foi um perfil, né, do Fábio Lima, ou você se adaptou, você criou um personagem, porque o Fábio Rico acaba sendo um personagem, aquela pressão, a pessoa né, a ideia que você teve de colocar o laço no carro, o champanhe e tal. Então, você cria um momento único para quem está adquirindo. Inesquecível. E muitas vezes o primeiro carro, apesar de ser um carro, o carro é usado, mas é o primeiro carro, então por que não gerar uma experiência? Eu achei isso fantástico. Vamos lá. Qual é o sonho do brasileiro? Casa, carro, emprego. A gente não trabalha com carro. A gente trabalha realizando um sonho. Aquilo dali é um sonho, independente do valor do carro. Perfeito. De 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, 300 mil. Ali é um sonho, está sendo realizado. Hoje eu tenho um privilégio, irmão, de uma pessoa realizar o sonho na Rico. E na Rico realizar o sonho dele. De comprar um carro. Primeiro carro, o carro do seu sonho, você sempre sonhou. Isso para mim já é tudo. Se eu puder pegar esse homem e botar no meu colo e carregar ele para qualquer lugar, eu vou levar, sabe por quê? Ele me deu uma oportunidade de realizar o sonho dele. A felicidade dele é a nossa felicidade. Eu me sinto como se fosse ele. Eu me sinto como se fosse ele. Teve pessoas que já chegou a fazer aniversário lá. Rapaz, hoje é meu aniversário. Não é brincadeira, não é brincadeira. E a festa
Porque são coisas... Você tem que deixar marcas positivas, irmão. Maravilha. Maravilha, Fábio. Você tem que deixar coisas que fiquem inesquecíveis na E vida a do ser humano. identidade, né? Você vê que você olha para Cria um uma negócio, identidade. poxa, ali tem uma identidade. Ninguém faz aquilo, é diferente. Com certeza. E foi surgindo, foi sendo... Porque assim, a gente transborda o que tem. Sim, sim. Então, pode até criar uma personagem, mas chega a certo momento Não, que fica você até não consegue, forçosa. você não consegue forçar por muito tempo. Quando eu falo do personagem é porque você cria um ícone. Sim. Hoje, quando eu abro o Instagram para olhar os vídeos, assim, deixa eu ver qual foi os carros que ele vendeu agora e tal. E me emocionei com a história você dando um carro para sua mãe, chegou lá um Peugeot, né, em cima do carro, no caminhão e tal. Eu falei assim, poxa, que bacana. Ele não só realizou os seus próprios sonhos, como agora está podendo realizar os sonhos dos seus familiares, sua mãe, né, que tanto batalhou com 5 filhos. Aí E eu agora achei... vai realizar da minha mãe também. Maravilha, E o sonho dela é maravilha. ter uma casa. Então, Parabéns. Comecei Parabéns. aí do Então zero. vocês estão no caminho certo. Eu acredito que essa união não foi por acaso, né? Pegar foi o telefone lá na recepção. Achei com Lilian, né? Vou lhe falar uma coisa, irmão. A Bíblia diz que honrais seus pai e sua mãe para ter longa vida aqui na terra. Como é, irmão, que eu trabalho com carro, abri uma loja de carro, tem carro até de 300 mil reais dentro da minha loja, e minha mãe andando com carro velho, com pneu careca. Eu estou honrando minha mãe? Eu estou honrando meu pai? Não tem sentido, irmão. Você tem que honrar seus pais. Isso não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. sim. Isso faz parte dos 5 pilares da vida. Honrais o pai e a mãe. Para você ter vida longa aqui na terra. Então são coisas que a gente temos que fazer. É o que você planta, é o que você colhe. E a Rico, para estar onde está, e vai chegar muito, o fé em Deus além, houve uma história de Fábio e Carla. Você acha que para você comprar um carro na Rico, tem muitas pessoas, e para poder comprar um carro lá, ele quer saber quem sou eu e quem é ela. A minha história lá atrás, houve uma história de Fábio e Carla lá atrás, para existir hoje o que é a Rico hoje. Agora, se a história de Fábio e Carla lá atrás fosse uma história totalmente negativa, o contrário do que realmente aconteceu, Você talvez até fosse fácil demais. Vocês hoje não estariam aqui dando esse exemplo para muitas pessoas que vão estar futuramente de ouvindo força. isso. Mesmo, é verdade. Então, Isso. houve uma história, Muita houve uma resiliência. credibilidade, houve uma resiliência, entendeu? Então, as pessoas chegam hoje e falam bem assim para mim, Fábio, quero te vender, olha só, quer me vender o carro para depois eu pagar, fiado. Não, eu lhe dou um prazo, se você quiser um prazo aí, eu lhe dou um prazo, 30, 60, amigo, eu não quero. Me oferece, irmão, sabe por quê? Ele conhece o meu passado, eles conhecem o passado dela. Então, eles fazem questão de vender até fiado, mas eu não quero. Porque sabe se vender, recebe. Sim, Então, sim. para ter o sucesso, tem que conhecer. As pessoas têm que fazer um bom passado. Não adianta você querer ter Porque sucesso. se fizer, vai chegar um tempo que vai cair. A gente tem que se basear em princípios e valores. Perfeito. E quando você não se baseia em princípios e valores, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável e vai cair. E ninguém se torna referência à toa, né? As pessoas, elas acabam tomando as outras como exemplo, tanto pela história, quanto pelas conquistas, mas principalmente por serem quem são, verdadeiros. Isso. E eu acredito que isso é o fator-chave para vocês, né? Essa verdade de chegar aqui, se desnudar, falar da moradia do rapaz aí, e o mais interessante, né? Mesmo diante dessa dificuldade, você falou, não, estou com ele e vou Até o final. Foi Vou o que até eu o estava fim. conversando até com o Mike, né? Meu amigo lá, do marketing. E ele falando, Carla, que legal, né? O Fábio estava naquela situação e você não se negou. Isso quer dizer que você gosta e ama ele mesmo, apesar de estar naquela situação. Eu falei, para mim, eu sempre pensei assim, eu quero começar do zero. Eu não quero achar pronto, eu quero conquistar.
Para mim, eu só me sinto feliz conquistando. Não achar pronto. Para mim, foi assim que... Mas foi importante encontrar ele. Já no alicerce, pegou ele no alicerce e falou aqui, agora é construo. E outro detalhe, Carla, Mafado, se tratando do sucesso, diante dessa toda a trajetória, todo mundo faz uma pergunta. Qual é o segredo do sucesso? Segredo? Sim. Quem praticar esses 5 segredos de sucesso, 99,9% de chance de dar certo. O sucesso dele. O segredo do sucesso é você praticar os 5 pilares da vida. Quais são os 5 pilares da vida? Primeiramente, Deus. É o número 1. Segundo, você precisa ter uma família. Não adianta você querer ganhar muito dinheiro e a primeira coisa, você destruir a sua família. O seu patrimônio, a sua vida vai desmoronar. Tudo que você construiu, se você não estiver firme, você não vai para canto nenhum. Então, a família é a base, é o alicerce real. A família. Você quer ver uma pessoa bem-sucedida? Você pergunta, estuda um pouco sobre a família dele. Se ele é um cara família. Terceiro lugar, humildade. Humildade te leva aonde você quiser, irmão. Tem pessoas que têm dinheiro, que quer praticar o que fez, quer ser melhor do que você. Às vezes não olha nem no seu rosto. Nem no olho. Nem no olho. Ó, tem um carro bonito, mora num condomínio chique. Irmão, nunca queira ser melhor do que ninguém. Nunca. Porque confunde. Deus... Confunde o dinheiro. Confunde, né? O dinheiro não quer dizer nada. Deus condena. Todo mundo é igual. Ele condena. Ele odeia quem pratica altivez. Querer ser melhor do que o próximo. O quarto, generosidade. Quanto mais você doa, mais recebe. Meu amigo, esse é um dos você tem que praticar. E o quinto, gratidão. Você tem que ser grato por tudo e por todos aqueles que fizeram você chegar onde você... Pra gente chegar aonde a gente está hoje, uma das pessoas a gente vai ser grato pro resto da vida. O meu sogro. Foi ele que ajudou tudo isso a acontecer. Se não fosse ele, como é que eu não vou ser grato a essa pessoa o resto da minha vida? Os funcionários, né? Os colaboradores, é todo um conjunto, né? Que independente daqueles que foram frutos ruins ou não, que plantaram ruim, foram alicerces para a gente chegar também aqui. E tem muita gente que pratica a ingratidão. O que é ingratidão? É você ser ingrato. É o contrário de ser grato. É você dizer, simplesmente, Deus, eu não acredito nada do que você está falando. É uma pessoa ingrata. Então, quando você é grato de coração, porque às vezes você fala, porque até virou moda. Eu sou grato, sou grato. Mas gratidão é praticar. Perfeito. A prática é um maior desafio, né? Que eu acho que você pratica gratidão sendo generoso. Porque eu vou tirar um pouco daquilo que eu tenho para ofertar, dar a outra pessoa. E as pessoas muitas vezes se dizem gratos e esquecem. E muitas vezes passa por alguém em estado de necessidade e faz de conta que não viu. Então, como é que eu estou exercendo um desses pilares? Né? Mas interessante, se eu fosse fazer um panorama hoje, eu diria que Fábio e Carla já chegaram onde queriam, ou ainda tem mais? Tem sim, né? tem sim. Vocês já chegaram onde queriam, não tem mais coisa por vir aí. Tem. O sonho é que move o ser humano. É através dele que move, que faz a gente acordar cedo, que faz a gente ir além. Não só os sonhos, que esses sonhos, eles também envolvem família. Envolve os seus próximos que estão ali com você. Então, é o que te move. Essa vontade de ir além. São os sonhos. Porque se você não tem um sonho, você morre ali, fica ali, tá bom, tá estagnado. Diria que para 2022, 2023 tem projeto novo, uma segunda Rico, né? Uma segunda Rico ou um projeto, né? Diferenciado. A gente tá assim, estudando, mas existe sim, a Rico, ela existe vários projetos para ela. A gente pretende futuramente
ser uma loja que vamos alugar carro, Perfeito. certo? Coisa que você não vê. A Rico vai proporcionar momentos incríveis com a limusine para poder levar, ter esses eventos de noiva, de casamento, batizado, formatura, que é uma coisa também em Feira de Santana deixa um pouco a desejar. A Rico pretende abrir lojas e ser futuramente uma franquia, não só na Bahia, mas sim no Brasil todo. O modelo que nós criamos é esse. Não é para ficar só em feira, não. Nós somos jovens, temos muitos planos pela frente e é expandir o negócio. A gente pretende expandir. A gente já falou pra gente mesmo que a nossa função, na verdade, o nosso sonho, nossos desejos é empregar um número maior de pessoas que você imaginar. E treinar os caras para venderem igual a Fábio, né? Ela chega lá, só vai sair com o carro. Porque quando a gente fala da Rico e Casa das Sandálias, tem algo mais. Não só pode ficar aqui. A gente pensa também que tem algo maior. Expandir em outras áreas, em outros negócios. E esses negócios, eles vão ser bem gigantes. Maravilha. Que envolvam muita gente. Quem sabe não vai ser parceiro aí do Fator X com uma estrutura, com estratégia que a gente trouxer aqui para a Bahia, né? Tá certo, é isso mesmo. É criar network. Né? Fomentar um crescimento onde todos crescem, todos ganham. Isso. E a população, o outro, ganha ainda mais com um projeto, né, feito de forma correta, feito de forma justa, né, de forma a atender a essa demanda que a sociedade precisa, porém, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sim. Eu acredito que esse seja um propósito, né, de vocês também. Esse é o projeto nosso enquanto startup, enquanto, né, podcast. Agora eu queria a gente tá chegando ao final. Foi tão rápido que passou que... né? Verdade. Nem tocou em muitos assuntos. Mas foi interessante. Isso é legal, que Sabe foi pegando o nicho. Sabe por quê? Sabe por quê, Carla? Porque muitas vezes, pontos do que vocês contaram, muitas pessoas que vão nos ouvir, elas vão se identificar. Verdade. Elas vão falar assim, rapaz, eu tô nessa fase aqui agora, ou então eu tô nessa outra. Olha, já consegui chegar no nível mais alto, aí veio uma curva para eles subir. Então, tudo isso vai fazer com que eles virem a chave. Sim. Né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo. Né? Eu queria que vocês ficassem à vontade. As pessoas que vão nos ouvir, o que vocês gostariam de deixar enquanto mensagem para essas pessoas? Eu vou um pouquinho mais além, puxar um gancho sobre a família, para fechar, mas eu preciso falar um pouquinho de família. No que, Carla? Quando a mulher, você sabe que a mulher, ela subdivide. Ela cuida de casa, ela tem multitarefa, é muita coisa. E já chegaram para mim e falaram, Carla, como você dá conta? Porque você é empresária, você tem filho, você tem esposo, você cuida da sua aparência, e lá, você malha, enfim. Como? E aí eu olhei para essa pessoa e falou, o equilíbrio. Quando você busca o equilíbrio, primeiro você tem que conhecer como chega a esse equilíbrio. Ter a consciência de que a vida não é só trabalho. Porque tem muitas mulheres que eu vejo estressadas. Não que eu não seja, sabe? Mas tem muita mulher assim, meu Deus, como é que tu dá conta? A gente vai dar conta, mas sempre vai ter uma área que vai deixar a desejar. Mas o que é que eu tenho sempre na minha mente? Que eu tenho várias áreas para tomar conta. Quando eu tenho consciência de que eu tenho que malhar, que eu tenho consciência de que eu tenho tempo para mim, que eu tenho que ter consciência que eu tenho tempo para o meu esposo, para o meu filho, que eu tenho que viajar, que eu tenho meu lazer, que eu tenho minha área social. Quando eu tenho consciência dessas áreas, aí fica mais fácil. O lado espiritual precisa ser cuidado. Sim. Então, aí vence o equilíbrio. Porque quando você se dedica a uma coisa só, aí vem o desequilíbrio. Então, a mensagem que eu deixo, principalmente para as mulheres que estão de linha de frente, né, que são líderes, para ter essa firmeza de saberem onde querem chegar e, principalmente, buscar o equilíbrio. Perfeito. Porque se ela não estiver equilibrada, ela não consegue ir além. Porque a mulher, ela tem a sensibilidade maior, ela tem umas responsabilidades maiores,
por exemplo, filho é ela que tem mais habilidade, cuida mais, não tem jeito. Por mais que o esposo se esforce e tal, mas... E quando você tem consciência do seu papel, de que você tem que chegar em casa, mesmo cansada, estressada, e que tem que olhar para o seu filho e dizer, ele não tem culpa de nada, eu tenho que dar essa atenção para ele, eu tenho que parar, eu tenho que fazer os deveres aqui, ajudar, orientar, conversar como foi o dia. E quando eu tenho essa consciência, aí tudo fica mais fácil. Aí eu chego e sei que, pelo menos, aquele papel ali eu fiz. Porque tem muitas vezes que fica desesperada. Eu estou falando isso porque tem mulher que fala assim, eu não sei, Carla, como é que eu dou conta? Meus filhos estão lá e tal. Gente, a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. E não é porque a gente tem que trabalhar que a gente tem que ficar dando o tempo todo ao filho. Mas você tem que dar atenção real e de qualidade para o seu filho. Chegar realmente, olhar nos olhos dele, deixar o celular de lado, olhar nos olhos deles, falar o que tem que falar. Isso é o equilíbrio. E aí vem todas aquelas áreas. Ah, Carla, mas eu tô obesa, eu não faço... Sabe? São mulheres que chegam no meu Instagram falando tanta coisa e eu me toquei em falar que o equilíbrio tem que fazer parte da nossa vida. Que aí vem o controle emocional. Porque hoje é uma área que muita gente não conhecia o controle emocional. E ela tem que fazer parte da gente. Se a gente não tem esse controle emocional, a gente não consegue ir além. E aí eu deixo essa mensagem para todas as mulheres, para cuidar do lado espiritual, buscar Deus como equilíbrio, como força, como coragem. Além de buscar Deus, tenta trabalhar o emocional, para trazer esse equilíbrio, para você conseguir ir além. Perfeito. Que mensagem. Eu vou deixar a minha frasezinha aí. Eu acho que é uma frase muito importante. E para a gente chegar aonde a gente chegou e aonde a gente vai chegar, a frase é: nunca negocie seus princípios e valores. Maravilha. Maravilha. Beleza? Extraordinário. Perfeito. É isso aí. Pois bem, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um podcast, né, o nosso segundo episódio, e eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo agora, agradecer também a esse casal, ao Fábio Rico, já aprendi, e a Carla Lima, e dizer que estamos muito gratos por ter vocês aqui conosco e pela história que vocês trouxeram. É algo assim que é impactante. Tenho certeza que no momento que vocês estavam falando aí, as pessoas que estão ouvindo aí agora vão perceber o quanto essa união, o quanto o desejo, o quanto a resiliência, o quanto a força de chegar a um objetivo maior, ela tem que estar presente todo o tempo. Percebo que a questão espiritual de vocês também ela é muito forte. Então, tudo isso faz com que os objetivos sejam alcançados. Parabéns. E meu colega Michel. Obrigado, por nos proporcionar esse encontro, essa conversa maravilhosa, mais do que extraordinária. E agradecer também a nossa terrinha, Feira de Santana. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e estaremos no próximo episódio do Fator X Podcast. Até mais. Até mais. Até mais.